Pessoal, primeiro, obrigado ao pessoal da Flendes pela cessão do espaço, pelo Juliano pela organização do evento e pela presença de todos e todas. Não sei o que o Juliano foi caçar lá em Brasília para trazer um advogado para falar sobre pecuária, mas eu acho que a gente tem algumas coisas para contribuir aqui e obviamente sair um pouco da linguagem puramente jurídica, porque eu acho que hoje eu tenho a felicidade de ser um advogado que está menos dentro dos tribunais e até um pouco mais próximo do produtor. Né? Aqui mesmo no estado de Minas a gente assessora um projeto grande ali na região de Montes Claros, que é o projeto da Sela em Renováveis, né? De cultivo de macaúba para a produção de SAF, né? Combustível de aviação sustentável, e diesel verde. E a gente vai desde a parte jurídica até a parte de obtenção de financiamento climático, até a parte de monetização da estrutura de carbono do projeto. E particularmente isso me realiza muito mais do que estar só papirando ali lei, mas a gente usa isso como ferramenta até para ajudar o produtor para ver o que tem de oportunidade e o que tem de risco. E acho que é isso que eu trouxe um pouquinho para discutir com vocês. Né? O Juliano botou esse desafio da gente falar da demanda e mercado mundial para produtos regenerativos. Acho que tivemos duas excelentes aulas antes da minha aqui e vai até me permitir pular alguns slides para não chover no molhado. Mas é muito legal ter essa contextualização, porque além de falar, a gente também aprende muito. Né? E eu certamente levo esses ensinamentos para essa parte da atuação jurídica. Mas bom, pessoal, para começar aqui, né, montando do que a gente pretende passar aqui com vocês. A introdução, vou fazer uma breve fala. Eu particularmente atuo não só nessa parte de financiamento climático para projetos de agricultura, pecuária, biocombustíveis, mas também na parte de elaboração de políticas públicas. Então, o escritório já trabalhou com a Associação Brasileira de Proteína Animal, com a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, com a Frente Parlamentar da Agropecuária e, mais recentemente, um dos grandes projetos que a gente teve o privilégio de participar foi justamente na estruturação da lei do mercado de carbono brasileiro, em que houve uma discussão bastante acalorada sobre a agricultura está fora, está dentro, a agropecuária, na verdade, está fora ou está dentro desse mercado, para fins de obrigações de descarbonização e, inclusive, enquanto a professora falava, eu entendendo um pouco da complexidade que estava por trás da discussão política. Essa dificuldade de alinhar a metodologia de mensuração do carbono em um tipo de cultura ou em outro na pecuária, se ela é feito o manejo do solo ou se não faz, é o que fez com que a agricultura ficasse de fora de uma obrigação de descarbonização na economia brasileira, mas que permitisse que ela seja parte da solução. E a gente vai passar um pouco por isso aqui para entender o que surge de oportunidade para esse produtor rural e por que fazer projetos de carbono hoje para acesso a dinheiro barato no exterior, por exemplo, é tão importante. E obviamente que isso conectado com algumas políticas públicas nacionais permitem que o produtor rural, muitas vezes, inclusive o pequeno produtor rural, né, o pequeno agropecuarista, ele consiga ter acesso a essas plataformas, ter acesso a empresas internacionais. Eu falava aqui com um colega que a gente tem, né, empresas norueguesas que, por mais que a gente fale, né, da Noruega como um país, né, de padrão bastante comprometido com a sustentabilidade, ainda é um dos países mais poluidores do mundo, porque tem uma liderança na produção de petróleo mundial. E a gente já vê fundos noruegueses, fundos soberanos, né, fundos dos governos da Noruega, da Alemanha, vindo ao Brasil buscar projetos. E muitas vezes não vão bater só lá na porta da Minerva, com o MyCarbon, não vão bater só na porta da JBS, eles procuram outros tipos de solução. Então, é por isso que é importante esse tipo de conversa, para que a gente consiga aproximar esses projetos, essas oportunidades dos produtores que não só esses grandes, né, que a gente comumente vê na mídia. Mas hoje, como a gente pôde ver, né, o desafio que está relacionado hoje
quando a gente olha para a demanda global e quando a gente olha para as oportunidades que a gente tem no mercado exterior em relação a produtos regenerativos, decorre do que a professora também teve a oportunidade de comentar. A pecuária ela é vista assim como um vilão, de certa forma, no volume de emissões que o Brasil e o mundo emitem, né? Seja por conta da atividade ruminante do animal, seja por conta do manejo inadequado, da mudança do uso do solo, de maneira não pensada, sem planejamento. Então, a gente tem consumidores e governos passando a exigir práticas para que a gente consiga minimizar esses impactos, né? Hoje, um estudo bastante recente que a FGV Agro produziu, ela trouxe um pouco do que a professora trouxe também, né? Qual que é o impacto desse tipo de atividade pecuarista no volume de emissões que a gente tem para o setor. E isso aqui é um sinal de algo que tanto é preocupante, mas também que surge para guiar o produtor para ser parte da solução, não parte do problema. Por que do risco, né? Porque, como eu falei, e aí vou puxar um pouco da parte legal, mas porque isso interessa para a nossa discussão, hoje a gente vê o Brasil bastante ativo, proativo nessas questões de combate às mudanças climáticas, seja por meio de lei, seja por meio de política, seja por meio, inclusive, de financiamento de atividades. Ideal ou não, no patamar adequado ou não, fato é que a gente tem essa pauta bastante presente, né, nos campos de discussão, seja em Brasília, seja nos governos dos estados. E aquela dificuldade que eu falei no começo de manter a agropecuária de fora dessas obrigações, então de chegar ao governo e bater na porta e ir lá fiscalizar se você de fato está cumprindo essa redução de emissão que a lei impõe, hoje ela só não existe porque o parlamento, o governo federal, não se sentiu preparado naquele momento para dizer: eu consigo mensurar quanto que aquele produtor está emitindo e, portanto, eu posso regular. Só que a gente vai se aproximando de técnicas, ou a gente vai ganhando conhecimento, que pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, a agropecuária deixe de ficar afastada desses compromissos e passe a ser, sim, contribuinte para a redução das emissões globais. O Brasil hoje, pelo menos nos dados oficiais que nós temos, atribui à agropecuária, principalmente a pecuária, né, e em função dos usos da degradação da terra, cerca de 65% do volume de emissões totais que nós registramos, né? Então, isso aqui é um ponto que, e aí trazendo um pouco da realidade do nosso dia a dia. Quando eu vou falar com o setor siderúrgico, ele que certamente vai estar lá pressionado para reduzir a emissão dele na caldeira, usando carvão mineral, ele vai falar: tá bom, eu vou compensar, vou comprar crédito para reduzir essa minha emissão, mas e o meu amigo aqui que está com 100 mil cabeças de gado, sem manejo? Obviamente que, né, quando a gente fala nessa proporção, o nível de responsabilidade já sobe, mas por que essa conta está sobrando para mim? Então, aqueles produtores que se preocuparem, né, e se alertarem para esse tipo de solução antecipadamente, e nas escalas, né, e planejando essas soluções, não só ele antecipa mecanismos de financiamento para a atividade dele, mas ele também evita que no futuro o peso da legislação, que ao nosso ver, ela não é imediata, mas ela é uma possibilidade muito concreta de acontecer, que isso não seja tão doloroso. Porque o que a gente vê hoje é que alguns setores da economia, o siderúrgico vai ser um deles, o de vidro vai ser outro deles, o setor de petróleo vai ser outro deles, a dificuldade, o volume de recurso que será necessário para a gente promover essa descarbonização vai ser muito grande. E num cenário macroeconômico em que a gente não registre crescimento suficiente para essa conta se igualar, a gente fala ali de um risco de não cumprimento e possivelmente de um risco de aplicação de sanções, né? Então, isso é sempre o balanço que a política pública vai fazendo. Mas é isso, essas oportunidades para quem se prepara, elas são muito interessantes porque essas práticas regenerativas não só, e aí não vou me atrever a falar da parte técnica porque eu acho que foi suprido de forma excelente aqui antes de mim,
mas fica claro que você tem melhores condições, né, e você melhora a produtividade, você melhora a resiliência da sua propriedade, você, né, aumenta os índices de produção e passa a fazer parte de uma estratégia de crescimento global. Porque a gente está num contexto hoje mundial em que as negociações multilaterais, então quando eu olho para a relação do Brasil com a União Europeia, do Brasil com os Estados Unidos, ou do Mercosul com a União Europeia, enfim, eu vejo algumas barreiras. Há quem diga que esse tipo de relacionamento envolvendo blocos econômicos, ele já não faz mais sentido. Mas fato é que, a partir do momento em que uma grande potência do mundo, como os Estados Unidos, começa a nos sancionar e começa a abrir processos, a própria China abrindo processo de investigação contra a carne brasileira, e é um desafio que a gente vive lá no escritório, a possibilidade de eu aumentar o meu mercado consumidor para o meu produto, ela é fundamental. Porque de um dia para o outro, é o mundo que vivemos, eu posso acordar com 50% de tarifa sobre o meu produto. Se eu estou mais preparado para fazer isso, a partir de algumas práticas que, com maior ou menor simplicidade, podem me dar mais acesso ao mercado consumidor europeu, asiático, da Oceania, da África, um tanto melhor para a minha produção. E a custos que hoje em dia a gente já vê que já não são proibitivos, né, para o produtor, muitas vezes. A gente traz aqui, por exemplo, um ponto que está sendo discutido neste momento, né, que é a assinatura do acordo Mercosul e União Europeia, mas que apesar de facilitar muita regra de comércio entre Brasil e Europa, ele não vai afastar uma outra regra que a gente vai falar logo mais, que é a regulamentação europeia de controle do desmatamento, ou mesmo o que a gente chama de mecanismo de controle de carbono de fronteira, o CBAM, que não se aplica ainda para a agricultura, esse segundo, mas que a União Europeia já passa a discutir como é que eu vou penalizar aquele produto que chega de fora da União Europeia, ou seja, chega no meu porto, mas que não tem o mesmo grau de planejamento do meu produtor rural, que botou um dinheiraço para reduzir as emissões deles e que provavelmente vai ter um produto muito mais caro do que o brasileiro, do que o indonésio, do que o sul-africano no meu mercado. Então, eu tenho que ter um mecanismo de penalizar, de nivelar esse jogo. E aí a nossa competitividade, a competitividade do nosso agronegócio, ela vai para o espaço. Por quê? Eu vou ter uma tarifa penalizando justamente o produtor que não se preocupou em fazer esse preparo. E aquele mercado começa a ficar mais distante. E a gente vê que essas práticas, né, controle do manejo do solo, enfim, planejamento para redução de emissão na atividade pecuária, na captura de carbono, hoje em dia até na estocagem de carbono em solo, elas são possíveis geradores de receitas. A gente trabalha muito com fundos que vêm atrás de projeto para pegar, né, até comentava que hoje esses financiadores, essas fontes de dinheiro, elas vêm procurar produtores rurais que tenham ali um controle da sua propriedade por meio, né, do título da propriedade rural adequado, do controle da documentação dos animais, da cadeia de custódia do animal. Eles procuram esse tipo de projeto não para pegar a sua propriedade como garantia, não para pegar a sua safra, a sua produção como garantia. Eles querem te financiar para daqui a 5, 6 anos, eles terem um crédito de carbono como garantia, né, como pagamento, às vezes, até do principal. E eu falava que um fenômeno muito interessante que a gente vê isso acontecendo mais e mais é porque muitas vezes o Emirate, o saudita, o americano, o norueguês, ele só tem, no exemplo do Oriente Médio, né, ele só tem areia e petróleo. Mas, ao mesmo tempo, ele está comprometido com meta de descarbonização. Ele tem que sair do país dele para buscar essas oportunidades. E o Brasil, a gente vê isso dia sim, dia também, é o país que mais tem esse potencial de biodiversidade para a geração desses ativos. Quando eu olho para o volume de pastagem degradada, eu acho que esse dado ele aparece com muita recorrência, né, em estudo que a gente vê. A FGV Agro, ela tem inclusive a quantificação do custo, de quanto
eu poderia gerar de crédito, quanto que eu demandaria o investimento para eu recuperar essa pastagem degradada brasileira. Mas quando eu vejo, assim, pelo ponto de vista da potencialidade, produtor rural que tem a sua propriedade degradada e quer fazer um cultivo, quer fazer esse manejo responsável do solo, ele está olhando para uma oportunidade de geração de receita que hoje varia, e aí aqui eu peguei duas fontes que a gente utiliza, né? A plataforma CISA e dados da Silvera, que já são intermediadores entre projetistas e compradores de créditos, então o proprietário e o comprador desse crédito, que já falam, né, de créditos precificados, a depender da complexidade da solução, entre 4 e 27 dólares por tonelada de carbono evitado. Isso aqui num mercado regulado, ou seja, o setor siderúrgico, quando ele, trazendo de novo para esse exemplo, né, quando ele vê lá que no balanço de emissão dele está faltando X mil toneladas de crédito para olhar, e ele vai olhar para o produtor rural que tem um banco de crédito de carbono gerado, que vai poder negociar esse crédito, né? Hoje a gente tem dois mercados, um voluntário, que é mais livre, e vamos ter um regulado, que é o governo chancelando, o governo prestando atenção e regulando como é que essas negociações vão ser feitas. Eu vou poder fazer a migração desses ativos entre esses dois sistemas, só que quando eu boto esse ativo nesse sistema regulado, eu jogo o preço dele lá para cima, porque a escassez que eu tendo a ter nesse sistema vai ser muito maior. Então eu estou vendo o produtor rural tendo o ativo, a potencialidade de descarbonização e sendo um possível ofertante desses ativos com um prêmio de valor muito maior. Nos mercados regulares que a gente já tem no mundo, a gente está falando aqui de tonelada de carbono, por exemplo, para o setor da aviação, que está variando entre 127 dólares e 309 dólares nos cenários mais críticos. Então, a oportunidade de geração de receita ela aumenta muito. Obviamente que créditos mais caros demandam projetos mais complexos, mas eu quis trazer isso aqui só para dar uma ordem de o que é a demanda que o mundo tem hoje para esses ativos, tá? E desde os ativos gerados por processos mais simples até esses mais complexos. Então, alguns exemplos, né, que são atividades possíveis geradoras de créditos. Então, tenho aqui a redução de emissão, a manutenção de carbono no solo por meio de cultivo de cobertura, práticas que reduzam arado ou preparo intenso do solo, compostagem, pastoreio rotacional e redução de uso de defensivos agrícolas. Apenas em 2025, até aqui, né, até o primeiro semestre de 2025, a gente teve a emissão de 77 milhões desses créditos, pelas mais diversas formas, no mercado global. E quando a gente vê o volume de consumo desses créditos, a gente está falando aqui de 95 milhões de créditos aposentados, ou seja, aquele crédito que alguém pegou, comprou e cancelou ele para abater do volume de emissão que registra. Ou seja, é um mercado que está ganhando uma liquidez interessante, muito aquém ainda do que pode ser, mas já vai ganhando uma liquidez interessante. E a gente tem experiências próximas hoje para verificar isso acontecendo. Então nós temos aqui o projeto da Minerva, né, que eu acho que talvez seja o mais conhecido no setor pecuário, que é o do MyCarbon. Mas eu tenho experiências internacionais feitas com a Greena, que aí faz mais a parte de agricultura regenerativa, não necessariamente a pecuária. E eu tenho já métodos por algumas certificadoras globais reconhecidas internacionalmente, como é o caso da Verra, já aptos a fazer essa certificação de geração de créditos. Aqui, eu acho que um dado que já foi falado, né, desse potencial também, olhando para a agricultura, que decorre do volume de pastagens degradadas que nós temos no Brasil, mas só para dizer que isso aqui, como gerador de receita, ele é muito importante. E tem sido, e aí fala um pouco desse projeto da Acelen Renováveis, fica aqui no município de Montes Claros. Recentemente o presidente Lula esteve lá inaugurando o Acelen Agripark, que vai ser o centro tecnológico de desenvolvimento das mudas de macaúba, que serão plantadas em propriedades pequenas e médias, em parceria com a agricultura familiar, para cultivo da palmeira, coleta do coquinho de macaúba, esmagamento e depois envio desse óleo cultivado para a Bahia para fabricar combustível sustentável de aviação e diesel verde. Um projeto de investimento árabe muito interessante e que tem na sua estrutura de financiamento a geração de crédito de carbono pelo cultivo da biomassa.
Então, a macaúba, por ser uma palmeira, ela tem um potencial de armazenamento de carbono muito interessante. E a macaúba, ela passa a produzir com os melhoramentos genéticos que foram feitos já a partir do 5º ano de plantio e perdura produzindo por entre 15 e 25 anos. Né? Então, o período de rotação dessa palmeira, ele é muito interessante porque ele é baixo. E a parte socioambiental está sendo muito importante para, por exemplo, trabalhar com a certificação do crédito de carbono. Por quê? Por ser uma palmeira, a mecanização é menor. Então, eu preciso de mão de obra humana, que geralmente já traz um volume de emissão menor. Eu gero emprego, eu gero renda, acho que só de empregos diretos e indiretos a gente está falando de 85 mil. É um projeto muito grande, mas que dá a dimensão de que há investimentos muito relevantes que dependem da geração do crédito de carbono e que financiam. O crédito de carbono, por exemplo, vai ser um dos pilares da remuneração do produtor rural, que vai trabalhar nesse projeto em apoio à empresa. Então, assim, os formatos são milhares, né? A gente pode estruturar desde um projeto mais simples para uma área pequena, desde projetos mais complexos, focados em exportação. São muitas oportunidades interessantes que aparecem. Mas isso aqui, principalmente, também é relevante quando a gente fala de mitigação de risco. O que é o risco propriamente dito, né? Eu antecipei um pouco no começo da minha fala, mas se hoje a agricultura brasileira está fora dos principais mecanismos de controle de emissão, que passou a ser um problema, né? Já é um problema já de muito tempo, mas que politicamente passa a ser uma preocupação muito maior, esse distanciamento da agricultura desse mecanismo de controle, ele já não me parece muito distante. Isso principalmente quando a gente vê que um dos principais mecanismos que o governo federal tem para racionalizar o nosso volume de emissões como país, já traz questões específicas para a agricultura. Então, eu tenho aqui o Plano Clima Mitigação, né, para o Plano Setorial para Agricultura e Pecuária, alguns dos elementos que vão estar em foco para que eu consiga reduzir emissões do setor. Né? Aqui está a reprodução proibida, mas aqui tudo está público, tá? Então é só porque acho que não tiraram a marca d'água. Mas você vê que recuperação e conversão de áreas degradadas e manejo conservacionista do solo é o principal elemento que o governo federal entende ser necessário para que eu consiga descarbonizar a agricultura sem necessariamente penalizá-la. E é aí que está a oportunidade, porque a agricultura ela basicamente está ganhando, faça a sua parte, seja esse gerador de crédito para os outros setores, inclusive, e que o governo federal, obviamente, vai disponibilizar esses mecanismos e vai priorizar esse tipo de ação para que depois, né, e para que não seja necessário a gente penalizar o principal setor produtivo do país. Então é muito interessante essa forma do governo brasileiro ver o setor em meio a uma discussão tão acirrada, né? Eu lembro que na época do PL do mercado de carbono, era impossível. O plenário do Congresso, a gente via desde CEO da empresa, lobista, brigando nos corredores, falando, cara, meu setor não pode estar, eu tenho que tirar porque isso aqui vai quebrar o setor. E aí, ao mesmo tempo, na época, quem relatou no Senado foi a senadora Leila Barros, do DF. Ela lacrou o gabinete, ninguém entrava, próximo da votação, e quando foi a plenário, o texto praticamente deu uma cambalhota, assim. Essa questão do agro ela já ficou mais pacificada por uma atuação da FPA, muito bem feita, diga-se, mas foi interessante ver como que os setores quiseram evitar essas obrigações, né, nesse primeiro momento, mas logo depois começaram a entender que dali poderiam surgir algumas oportunidades. Bom, assim, como eu falei, é um momento que a gente vê no setor agropecuário de tentar ser mais parte da solução do que alvo do problema. É ser o gerador de crédito, é ser o produtor rural que vai botar um crédito de alta qualidade no mercado, para ser bem remunerado por esse investimento que é feito, porque a gente sabe que muitas vezes uma pastagem degradada ela está lá porque eu não tenho razão econômica para mexer naquilo, eu não vou conseguir tirar dali recurso suficiente para pagar o meu investimento, então realmente é melhor deixar lá. Só que hoje a gente já tem mecanismos que permitem uma remuneração mais interessante desse tipo de prática. E, para além do ambiente doméstico,
A gente fala, obviamente, e a gente sabe que hoje algumas políticas, né, a Apex, ela ajuda muito o produtor rural também de menor porte a ter acesso a alguns mercados globais. E quando a gente olha para o nosso balanço de exportação, e aqui eu fiz uma seleção só de produtos relacionados a bovinos, tá? Então, desde o couro, desde os miúdos, do corte, da carne em si, do boi vivo, a gente tem esse ranking, né? A China, muito embora não esteja tarjada, ou seja, não tem uma política proativa de controle de emissões ou de, pelo menos não de penalização de importações relacionadas a emissões, ela está, do ponto de vista comercial, aqui tentando sancionar a nossa carne, né? Que é esse processo que o Juliano comentou. Os Estados Unidos, hoje em dia, com a administração Trump um pouco menos proativo, mas ainda assim com projetos de lei tramitando que são preocupantes, e também medidas comerciais. Vejam o que aconteceu com o etanol. O governo Trump abriu uma investigação contra o setor de etanol brasileiro, justificando que o setor desmatava muito. Então, assim, não precisa ter a lei específica, né? A gente sabe que por algumas motivações comerciais e políticas, essas penalizações elas vêm contra o produtor brasileiro. Mas nós temos o Chile discutindo as mesmas medidas, a Turquia e, obviamente, que Itália e Países Baixos e o Reino Unido já com regulamentações implementadas para controle dessas práticas. E a principal delas, eu não vou ter a pretensão de que a gente passe, aí aqui só especificando quais foram os produtos que eu filtrei, tá? Bom, embora o Brasil ainda seja esse principal fornecedor de alimentos, isso não impede que nós sejamos alvos dessas investigações e desses controles de comércio, o que acaba nos privando de acessar alguns mercados. E aqui eu não tenho a pretensão de passar por cada um desses itens da tabela, mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte: nos países europeus, né, e aqui vou me permitir botar o Reino Unido, a gente já tem um mercado de carbono vigente, ou seja, aquele produto que entrar no mercado europeu e que fizer parte de uma cadeia logística que seja controlada, seja ela originada no país ou não, ela passa a estar submetida a uma regulamentação no ambiente europeu. Não apenas isso, tem o CBAM, né, que é o controle ajuste de carbono de fronteira, aqui ainda para produtos mais industriais, então estou falando do aço, do cimento, de alguns produtos maquinários, mas que já avança também para produtos, já se estuda a ampliação para produtos do agronegócio. E principalmente a legislação anti-desmatamento. Pessoal, aqui é o que chamam de UDR lá. Aqui a gente tem um capítulo dessa lei específico para gado e para produtos do agronegócio. Então, essa lista que eu botei para vocês aqui é justamente o que está na lei e é justamente os itens que são fiscalizados ao entrar no território europeu. E esse produto que chega no território europeu, ele vai ter que vir acompanhado de certificado de cadeia de custódia, de onde veio o seu gado, comprovação de que sua terra não foi desmatada depois de 2020, que você fez o controle responsável de emissões durante a produção daquele material, porque caso contrário, ou você não vende, ou eu vou te penalizar. E assim, a gente tem aqui no Brasil, felizmente, algumas políticas públicas que já facilitam esse tipo de controle. E a lei ainda é muito aberta, esse é um dos trabalhos que a gente faz bastante no escritório, que eu tenho um produtor rural que quer exportar, mas ele está diante de uma regulamentação que ainda é muito aberta e ele quer saber qual que é o certificador mais adequado para o meu tipo de negócio. Porque muitas vezes eu vou bater na porta de um certificador europeu e ele vai me cobrar 180 mil euros para fazer a certificação da minha produção. Isso não faz sentido. Agora, a gente tem a Embrapa com algumas soluções interessantes, a gente tem o próprio MAPA apoiando o produtor com algumas alternativas interessantes no Brasil, que tem muita credibilidade no exterior. Então, essa parte de como eu vou levar esse produto para lá, isso é fundamental. Agora, isso aqui, olhando para o futuro, a nossa expectativa é de que isso se adense, que isso fique ainda mais complicado. Por quê? O europeu, o americano, o chinês, ele está investindo numa produção de menor emissão, mas, gente, né, nós somos o grande abastecedor do mundo em termos de alimento.
Ninguém compete conosco no agronegócio. É uma questão aqui de realmente nivelar e botar a gente no mesmo patamar dos caras, porque senão eles não competem. E como eu falei no início, né, e já me encaminho aqui para as conclusões, o mundo está cada vez menos multilateral. As negociações são feitas muito mais diretamente entre os países, porque eu não consigo mais conciliar os interesses dos países vizinhos aos meus, por exemplo, com aquilo que eu preciso para a minha indústria, que eu preciso para o meu mercado. Então é por isso que esse tipo de visão do mercado como um todo, da oportunidade como um todo, ela tem que acontecer para te dar agilidade, para que se o mercado fechar, você consegue se adequar a um outro. Para a gente avançar, né? Então, a demanda que esses países exigem, a grande tendência que nós temos nas regulamentações internacionais que nós acompanhamos, está principalmente ligado à certificação e controle da cadeia produtiva, que são investimentos que hoje no mercado brasileiro a gente tem bastante opção, né? Inclusive o MIDIC, né, o Ministério da Indústria, ele trabalha para a gente ter algumas alternativas governamentais. Então o governo brasileiro dando a chancela desse produto, ainda não especificamente para a agropecuária, mas isso está no plano do Ministério, né? E o Juliano também tinha me passado a experiência do Instituto Savory, né, e também da Oak Tree nos Estados Unidos, que são experiências muito interessantes, que valem a pena ser consultadas, mas que fazem justamente essa certificação da pecuária regenerativa, que muitas vezes atendem às exigências que eu mostrei para vocês lá naquelas outras leis, né, europeias, estrangeiras. Algumas considerações finais, pessoal, e também para que a gente possa conversar e eventualmente, né, permitir aos demais falarem também. Hoje a gente vê a pecuária regenerativa, né, do ponto de vista jurídico, de geração de receita para o produtor e de acesso ao mercado, como essa oportunidade também de dar maior economicidade à atividade dele. Pastagem degradada hoje, muitas vezes, é uma área que o produtor rural pode oferecer a projetistas terceiros, fazer um contrato simples ali de um arrendamento de uso do solo, alguma contribuição com institutos federais de pesquisa, para desenvolver esses projetos, gerar esses ativos e abastecer esses compradores internacionais. Representa uma resposta estratégica muito importante a essas barreiras ambientais, né, impostas pelos mercados como a União Europeia e Estados Unidos aí se desenhando como com o Forest Act. E o uso de certificações confiáveis, elas passam a ser o pilar do que o estrangeiro mais quer olhar quando ele for ver uma produção, né, um produto brasileiro chegando ao mercado deles. Por quê? Eu preciso ter a credibilidade para o meu consumidor europeu ou americano de que aquele produto ele atende ao meu padrão regulatório, e aí eu não crie um desnível, né? Práticas regenerativas permitem gerar uma receita adicional, geração de crédito de carbonos e pagamento por serviços ambientais, e que hoje, então, para fechar, a gente tem na pecuária regenerativa uma prática ambientalmente necessária, mas que pode ser bastante economicamente vantajosa e que faz parte do plano de uma empresa acessar mercados globais, eu diria até que fundamental. Acho que era isso. Deixar meus contatos e ficar à disposição aqui para perguntas e esclarecimentos.